Eu sou professora Helena Bonaparte, professora de Química do curso FIC e estou resolvendo com vocês as questões do simulado. Agora a gente vai para a questão de número 91. E a questão 91 é a questão de gráfico. Pois é, alguns de vocês não gostam muito, mas é muito tranquila a questão de gráfico. Desde que você entenda o que o gráfico está te dizendo. Observar as coordenadas do gráfico. E esse gráfico em especial está te dizendo que eu tenho aqui no eixo, das abscissas, no eixo X, eu tenho a massa de carbono dividido pela massa do hidrogênio e no outro eixo eu tenho a quantidade de calorias, de calor liberada na combustão completa por quilo. Observem as unidades, tá? Então já olhei o gráfico, agora eu vou entender o que a questão quer de mim. E o que a questão quer de mim é qual é o composto que está sendo representado nessa combustão. Essa combustão foi de que composto? Mas como é que eu vou saber isso, Aí com certeza ele vai me dar informações que eu use o gráfico. Se no gráfico eu tenho uma quantidade de calor, ele vai me dar essa quantidade de calor. Ou se no gráfico eu tenho uma relação entre massa de carbono e massa de hidrogênio, ele vai me dar essa relação. Só que quando eu olho aqui, eu vejo exatamente o que ele já me deu. Ele me deu a quantidade de energia, a quantidade de calor liberada na combustão. E a quantidade foi 10.700. Então, eu vou aqui no gráfico entender onde é que está o 10.700. Eu tenho aqui 11.000, eu tenho 10.900, 10.800, 10.700. Ora, se eu já sei onde está o ponto de 10.700, eu vou até o gráfico. E quando eu vou até o gráfico, eu entendo que o ponto corresponde a 6. Mas o que significa esse 6? Esse 6 é o que ele está te dizendo. É a massa do carbono dividido pela massa do hidrogênio. E agora chegou a hora de eu observar as alternativas. Na alternativa A, eu tenho carbono e 4 hidrogênios por molécula, Então, se eu for tirar a massa, eu vou tirar assim, carbono, a massa é 12, o hidrogênio, 4 vezes 1, e vou dividir. 12 dividido por 4. Aqui é o carbono, massa do carbono, dividido pela massa do hidrogênio. E deu 3. Mas eu não quero 3, eu quero 6. Então não é a resposta. Aí eu vou para a letra B. Na letra B eu tenho C2H4. Bom, vamos lá de novo. Massa do carbono, 2 vezes 12. Massa do hidrogênio, 4 vezes 1. Aqui eu teria 24 dividido por 4, que daria 6. Eita, já achamos, Se deu 6 e eu quero 6, é porque a resposta correta é a letra B de bola. Quando vocês erram essa questão, é porque vocês marcam a letra E. Quando vocês vão para o gráfico e encontram 6, muitos de vocês esquecem o que é o 6. O 6 não é a quantidade de carbono. O 6 é a massa do carbono dividido pela massa do hidrogênio. Então, a resposta não é a letra E, que tem 6 aí de carbonos, e sim a letra B de bola, porque se eu dividir a massa do carbono pela massa do hidrogênio, eu tenho exatamente o número que o gráfico me dá. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a próxima questão, Se não entenderam, deixa aí nos comentários a dúvida, que aí eu vou respondendo, tá? Vamos lá. Questão de número 109. A questão de número 109 está falando dos compostos orgânicos voláteis. Compostos orgânicos que evaporam fácil. E vai me dar um quadro, uma tabela com substâncias, mas ele diz aqui, que os compostos mais voláteis, o que tem maior capacidade de evaporar facilmente, volátil, os compostos mais voláteis, têm via de regra menor temperatura de ebulição. Então, isso foi o que ele disse no texto dele. Aí eu tenho que entender o que ele está me perguntando. E o que ele está me perguntando? Ele está me perguntando quem tem menos odor. Acontece que quem tem menos odor é porque não é tão volátil assim. Menos odor significa menor volatilidade, menos volátil. Ora, se o mais volátil tinha menor temperatura de ebulição, quem tem menor volatilidade vai ter maior temperatura de ebulição, Então, se a setinha para cima aqui de volatilidade me dava uma setinha para baixo aqui de ebulição, a setinha para baixo de volatilidade vai me dar uma setinha para cima de ebulição. E eu vou à procura de quem tem maior temperatura de ebulição.
Então, o gabarito de vocês, quando foi divulgado lá no curso FIC, estava errado. O gabarito correto é a letra B de bola, é o naftaleno, tá? Então, vamos para mais uma. A gente agora vai fazer uma questão que muita gente não soube interpretar. E não soube interpretar porque não leu com paciência. Perceba que você está vendo uma balança. Nessa balança você tem dois materiais, 1 e 2. Quem são esses materiais? Aí eu tinha que ter lido que nos recipientes 1 e 2 foram colocados quantidades iguais de um mesmo sólido, palha de aço ou carvão. Então, se eu botar aqui carvão, tenho que botar aqui carvão. Se eu botar aqui palha de aço, que é ferro, né? Tenho que colocar aqui palha de aço também. Então, a primeira coisa era ter lido com calma, porque ele disse que era o mesmo sólido, colocando mesma massa, mesmo sólido no prato 1 e no prato 2. E que você ateou fogo na amostra contida no recipiente 2. Então, vamos entender isso que ele fez. Ó. Imagina aqui uma balancinha, onde você introduziu carbono, que é o carvão, e introduziu aqui carvão também. Mesma massa. Mesma massa, eles estão equilibrados, né? Só que você vai atear fogo aqui no 2. Quando você atear fogo no 2, o que vai acontecer aqui é que o carvão vai reagir com oxigênio e vai liberar um gás, que é o gás CO2. Então, quando você atear fogo, o CO2 ele vai embora. E como o CO2 vai embora, porque é um gás, esse pratinho aqui 2, ele vai ficando mais leve. E se ele vai ficando mais leve, significa que o outro vai ficando mais pesado, porque tem o carbono que não foi queimado, e o CO2, à medida que sai do pratinho, vai deixando esse aqui mais leve. E aí você iria ver a balança desse jeito, né? Um prato mais pesado para baixo e o mais leve para cima. E essa figura que deram para vocês aqui, ó, não diz respeito a essa figura que eu desenhei. O meu pratinho aqui, se eu queimar carvão, esse pratinho aqui é mais pesado, ele está mais baixo. E aqui na figura 2, que estão representados para você, o pratinho 1 aqui está lá em cima. Então, não foi carvão. Não foi carvão porque se eu queimar carvão, vai liberar um gás. E o gás não vai ficar no prato da balança. E o que é que acontece quando eu queimo ferro? No simulado de vocês, vocês tinham as duas equações. Aqui, quando copiaram e colaram, não trouxeram a equação, mas vocês tinham as duas equações. E quando a gente queima ferro, vai haver a produção de um sólido. Vai haver a produção não de um gás, e sim de um sólido. Vai haver a produção, por exemplo, de F2O3 sólido. Então, aqui teria que balancear, tá, gente? Estou com um pouquinho de espaço. Mas o fato é que se aqui for ferro, e eu queimo aqui ferro, eu deixo de ter ferro, e passa a ter um sólido que fica no prato de ferro com oxigênio agora juntos. Então, essa massa aqui, ó, ela agora não tem só ferro, ela tem ferro e oxigênio. E essa massa aqui tem ferro. Como ele é um sólido, ele fica no prato e está deixando esse mais pesado do que só ferro. Então, é por isso que eu sei que essa figura 2 é uma figura que está sendo representada para a palha de aço. Aço tem ferro. Aí vamos para as alternativas. Nas alternativas, ele está dizendo assim: o sólido contido nos dois recipientes é o carvão. É nada. Se fosse carvão, a balancinha não ficava desse jeito. O recipiente 1 continha carvão e o recipiente 2 palha de ferro. Aí eu não li o texto, porque o texto dizia que era do mesmo sólido, tá? Do mesmo sólido. O sólido contido nos dois recipientes é a palha de ferro e quando cessada a queima, o recipiente 2 ficou mais pesado, já que na reação ocorreu a incorporação de oxigênio. Exatamente. Descreveu tudo direitinho. O recipiente 1 continha ferro e o recipiente 2 carvão. Aqui, ó, contradiz o enunciado. O sólido contido nos dois recipientes é o carvão e quando... Não é o carvão, é o ferro. Questão muito boa, muito interessante, tá? Espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa você me manda as dúvidas. Eu sou a professora Helena Bonaparte, professora de Química do curso FIC. Vamos para a questão de número 121. E a questão 121 é uma questão de orgânica e é uma questão de identificação.
eu quero identificar quem é o composto orgânico, porque eu não sei quem ele é. Para eu identificar, eu empreguei um reagente, chamado reagente de Tollens. Se você não conhece o reagente, você tem que analisar a reação. Se você conhece o reagente, esse reagente é justamente para identificar, diferenciar, identificar aldeídos de cetonas. Mas, Helena, eu não lembrava disso não. Não tem problema. Não tem problema. Se você soubesse, você já ia direto para a resposta. Porque os aldeídos, eles se oxidam facilmente. Aldeído tem hidrogênio ligado ao carbono que tem oxigênio. E todas as funções oxigenadas, que o carbono da função também tem hidrogênio, facilmente sofre oxidação. Cetona não tem, né? Cetona vai ser carbonila ligada a carbono. Você não tem hidrogênio ligado ao carbono que tem oxigênio. Então, a gente diferencia aldeídos de cetonas com reagente de Tollens porque os aldeídos sofrem oxidação e as cetonas não sofrem. Mas e se eu não soubesse? Se eu não soubesse, eu teria que ir para a reação. Eu tenho o reativo de Tollens, que é a base de prata. O íon prata está com o número de oxidação mais. E vai passar a ser prata. Vai passar a ser um espelho metálico, Ag0. Isso aqui aconteceu uma diminuição do NOx. Se aconteceu uma diminuição do NOx, aconteceu uma redução. Ora, para cada redução eu tenho que ter uma oxidação. Então, o composto oxigenado está sofrendo oxidação. Se o íon prata está sofrendo redução, o composto oxigenado está sofrendo oxidação. Só por essa análise, você já cortaria a letra B de bola, porque o composto não foi reduzido, e cortaria a letra E. O composto não foi reduzido, ele foi oxidado. O composto orgânico ele foi oxidado e se transformou em ácido carboxílico. Agora eu tenho que analisar quem é o composto orgânico. Será se ele é um éter? Será se ele é um aldeído? Será se ele é uma cetona? Aí entra os conteúdos da química orgânica. Então, quem se oxida? Se oxida quem? No grupo carbono que tiver o grupo funcional oxigenado e também tiver hidrogênio. Se ele tiver hidrogênio, ele se oxida. Então, os álcoois que têm hidrogênio no mesmo carbono da hidroxila, os aldeídos, eles têm hidrogênio no mesmo carbono que tem a hidroxila, que tem o grupo funcional, ó. O grupo funcional é esse aqui. Então, no mesmo carbono do grupo funcional eu tenho hidrogênio. Então, se oxida. Agora, cetona vai se oxidar fácil? Não, porque ele não tem hidrogênio. Ácido carboxílico? Não, porque ele não tem hidrogênio ligado ao carbono que tem a função. Éter? Não, ele não tem hidrogênio ligado diretamente, né, ao carbono aí que tem a função do éter é o próprio oxigênio. Então, não é éter, não é cetona e a resposta correta seria aldeído, é aldeído. Então, a questão bem legal para você revisar que os compostos oxigenados sofrem oxidação. Quem no carbono do grupo funcional também tem hidrogênio. Se ele tiver hidrogênio, sofre oxidação. O reativo de Tollens serve para identificar aldeídos de cetonas, porque aldeídos e cetonas são isômeros, e aí é uma das maneiras que a gente tem de identificar. Gostei muito da questão. Vamos para mais uma? Vamos lá. Essa é de estequiometria, eu vou gravar um vídeo só para ela, então vamos para essa questão aqui, que é teórica também, que é a questão 127, onde nessa questão 127 é uma questão teórica de sabão. O que é o sabão? A primeira coisa que é de fundamental importância você saber é que o sabão é um sal. E ele é um sal que vem de ácidos graxos. E ácido graxo é ácido carboxílico com mais de 10 carbonos. Então, a estrutura do sabão ela não pode ser uma estrutura pequena, ela é uma estrutura grande. Então, aqui já está descartado. Ó. Um carboninho, 2 carboninhos, 3 carboninhos, 4 carboninhos. Já descartei a possibilidade de ser um sabão. Se é um sal que vem de um ácido carboxílico, que vem de um ácido graxo, é um sal que, na sua formação, tem carbonila. Aqui é um ácido carboxílico, aqui eu vou colocar ele perto de uma base para fazer o sal. Aqui é um ácido, aqui é a base, tá? Bom, o que vai acontecer? O hidrogênio do ácido
vai reagir com a hidroxila da base e vai formar água. O resto é o sabão. E quem é esse resto? Esse resto é C, dupla O, tá vendo? Ligada a Na, porque eu usei a base NaOH. Se eu tivesse usado a base KOH, seria aqui um K. Mas eu usei o NaOH, então aqui vem o sódio. Mas o grupo funcional mesmo do sabão é esse aqui, ó. C, dupla O, sabão é um composto carbonilado, carbonilo é C dupla O menos, tem que ter isso. Então observe que aqui você não tem carbonila. Então se aqui você não tem carbonila, não pode ser sabão. Observe que aqui você tem um éster, você não tem um sal. Sal tem que ser C dupla O ligado a alguma coisa que não seja carbono. E aqui o oxigênio está ligado a carbono. Aqui você tem um ácido carboxílico, você não tem um sal. Mas aqui em cima você tem um sal. Esse CO2 é C dupla O, que vai estar ligado ao sódio, não é carbono, e por isso é um sal. Então a resposta correta dessa questão é a letra A. Bom, espero que tenham gostado, que tenham entendido. Eu sou a professora Helena Bonaparte do curso FIC e estou gravando questões que aconteceram no simulado do FIC. Vamos fazer de estequiometria? Vou deixar para outro vídeo então. Vou separar o vídeo de estequiometria.